A lei da atração, ela não é só para aquilo que eu quero ter na vida, aquilo que eu desejo na minha vida. A lei da atração, ela é para tudo. Tudo que eu atraio, tudo que está no meu campo tem uma ressonância comigo. Essa ficha precisa cair logo. Você precisa aceitar isso. Como vocês podem notar pelos comentários, eu costumo responder as pessoas que comentam nos vídeos. Muito obrigado, inclusive, por isso, por comentar aqui nos vídeos. E eu recebo algumas perguntas. Eu recebi essa pergunta no Instagram, através do Instagram, falando, uma pessoa contando um pouco da sua realidade, pedindo uma orientação, inclusive sugerindo esse tema desse vídeo. Eu falei, por que não falar sobre isso? Primeira coisa que a gente tem que entender é que tudo que está no nosso campo, tudo que aparece na minha realidade, tem ressonância comigo. Seja porque, em algum momento do tempo, eu sou ou eu fui igual a esta pessoa, eu vivi essa energia, seja porque eu vi isso, esse programa, essa programação, eu tenho essa memória de como ser dessa forma. Eu vi isso nas relações dos meus pais, eu vi isso na minha família. Isso se tornou uma memória no meu inconsciente ou no meu consciente. Enquanto essa memória ela estiver no meu consciente e inconsciente carregada de energia, ou seja, de sentimento, ela vai se perpetuar no meu campo. Então, nessa vida ou em outras, na minha geração ou nas gerações passadas dos meus pais, isso representou uma energia, um sentimento, uma conduta, e isso vai aparecer no meu campo por ressonância, ou seja, em algum nível consciente ou inconsciente meu, eu ressoo com essa forma tóxica de viver. Isso é difícil de aceitar, mas ou você aceita que a lei da atração existe, ou não é para você esse conteúdo. A lei da atração, ela não é só para aquilo que eu quero ter na vida, aquilo que eu desejo na minha vida. A lei da atração, ela é para tudo. Tudo que eu atraio, tudo que está no meu campo tem uma ressonância comigo. Essa ficha precisa cair logo. Você precisa aceitar isso, né? Quanto mais a gente estuda a física quântica, os experimentos da dupla fenda, a gente vê que o ponto de vista que eu tenho, consciente e inconsciente, a maioria inconsciente, ele está criando todo o meu campo, tudo à minha volta. Então as relações não são diferentes. As pessoas que estão na minha família não são diferentes. Então, existe um sentimento. Eu falei isso nos vídeos anteriores. O que determina o que vai ficar no seu campo ou não é o teu sentimento em relação à coisa. É um sentimento de que isso pode ir e vir, ou eu rejeito, ou eu tenho ódio, tenho raiva, tenho mágoa, ou eu amo, né? Tudo que eu tenho um sentimento forte, pode ser amor, pode ser raiva, tudo que eu tenho um sentimento forte em relação a aquilo, pode ser consciente ou inconsciente, mas aquilo desperta em mim alguma coisa, eu tenho rejeição àquilo, aquilo tem um vínculo comigo, tem uma memória atrelada. E eu preciso limpar isso em mim, se eu não quiser ver isso se repetindo mais e mais vezes na minha vida. Então, a gente está dentro da relação, ou isso é, por exemplo, com os nossos pais, é muito difícil você entender que aquilo tem ressonância com você, porque você fala assim, não, mas eu não sinto isso, eu não sou desse jeito que eles são. Mas tudo que, principalmente os teus pais são, eles te constituem. Então, em algum nível dentro de você, eles estão presentes. Mesmo que você seja o oposto, acontece muito. O pai ou a mãe, ele é uma coisa que eu rejeito e eu me torno o oposto daquilo. Quando você quer ser o oposto de algo, significa que aquilo que ele é, o pai ou a mãe, você jogou na sua sombra psíquica, ou seja, não está resolvido. Você está rejeitando. Não é que você tem que ser aquilo que eles são, do jeito que eles são, mas você tem que entender que aquilo é dele, que aquilo é uma escolha, né? Que você não escolhe fazer da mesma forma, mas esse sentimento dentro de você, ele acusa que uma memória precisa de limpeza.
Então, como que eu trabalho as relações tóxicas no meu campo, como eu trabalho com os meus clientes, não sei se você sabe, eu trabalho como terapeuta holístico, então como que eu oriento o meu cliente a trabalhar o seu campo nesse sentido, né? A gente vai ver em que lugares o meu cliente ou eu concordo com essa pessoa que está tendo essa conduta tóxica. Então, em que lugares dentro de mim eu estou concordando com aquilo que ela representa para mim, né? Essa pessoa me critica, eu também me critico. Essa pessoa me julga, eu também me julgo. Essa pessoa, ela não ouve a minha opinião, ela quer saber, ela só fala do ponto de vista dela. Eu também faço isso comigo mesmo ou com os outros? Porque quando eu encontro os lugares onde eu concordo com essa pessoa, eu me desarmo. Eu entro em um momento de concordância com aquela energia. E eu vou para um lugar dentro de mim de consciência. Eu saio da rejeição do eu e do outro. Então, sempre que eu encontro qual é a concordância, fica mais fácil limpar. Em seguida, o que é que eu tenho que fazer? Se eu identifiquei que eu também faço isso, em algum nível, pode não ser igual àquela pessoa, mas em algum nível eu tenho a mesma conduta. Em alguma área da minha vida eu faço da mesma forma. Com algumas pessoas eu tenho a mesma postura. Então eu pego esse sentimento, essa postura, esse pensamento e limpo em mim. Então, por exemplo, se é crítica, eu vou limpar aquilo que está gerando em mim críticas. Eu vou fazer o Ho'oponopono com isso, com essa informação, né? Então você pode pegar, são críticas que você faz a você mesmo e falar críticas abençoadas. Sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo. Você não está falando com a crítica em si, está falando com as memórias de crítica, né? Memórias de crítica, memórias de julgamento. É isso que você vai limpar em você. Agora, quando você olha para eles e você não vê em nenhuma área da sua vida, e principalmente se está na sua família esse tipo de conduta que você está chamando de tóxica, né? Significa que está no seu oposto. Então, muitas vezes, você precisa de uma energia que eles representam e você não consegue assumir. Por exemplo, às vezes, o pai ou a mãe tóxicos, eles têm uma energia de fazer, de agir muito grande. Eles são tóxicos, mas eles têm o agir, o fazer. E às vezes o cliente vem para mim e fala: eu não estou conseguindo fazer, eu não estou conseguindo agir na minha vida. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo agir. Quando eu vou olhar para o campo, vou ler o campo da pessoa, eu vejo que ela tem problemas com aquela pessoa da família, com aquele pai ou aquela mãe, principalmente pai e mãe, tá? E aí eu vou perguntar. E ela me fala: meu pai, ele é assim, 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 e traz todo aquele comportamento que essa pessoa rejeita no pai. Então, quando essa pessoa rejeita no pai todas aquelas questões que ela jogou no oposto dela, ela também deixa de receber o positivo dele. Então, ela rejeita o negativo e ela não recebe o positivo. Então, eu tenho então que aceitar que as pessoas sejam tóxicas comigo? Não. Você tem que limpar em você até a sua rejeição a essa pessoa. Porque a tua rejeição, por exemplo, nesse exemplo, ao teu pai tóxico, vai fazer com que de repente você saia da sua casa, você vai viver relacionamentos e você vai encontrar pessoas iguais a este seu pai ou a sua mãe. Então, quando a gente rejeita alguém, alguma conduta em alguém, uma postura, isso diz sobre a gente, porque esse é um conteúdo que está no nosso inconsciente ou no nosso consciente. A gente só não quer assumir. Então, logo, enquanto eu não limpo isso em mim, isso continua aparecendo no meu mundo. Então, vai se repetindo esse padrão de pessoas no meu mundo até eu assumir a postura de limpar essa energia. Então, esse vídeo ele tem muitas camadas, né? A gente pode aprofundar muito mais. Estou tentando ficar um pouco no superficial, entre aspas, né? Para que, porque depende muito de até onde a audiência está disposta a ir, né? Eu quero muito que nesse o meu nicho seja um nicho de pessoas que querem estudar, que querem de verdade trabalhar suas questões, porque é isso que faz a gente crescer. Não adianta a gente querer agir com fundamental um infantil
né? A gente precisa ir logo para o ensino médio, daqui a pouco para a faculdade, nesse quesito, né, de autoconhecimento, para poder aprofundar de verdade. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso olhar para essa minha família, para essas posturas que eles têm, eu preciso verificar se eu tenho alguma concordância na minha vida que facilita a limpeza, porque eu saio do julgamento do outro. Mas se eu vejo que eu não tenho nenhuma concordância, mas eu tenho esse sentimento forte, seja de rejeição, seja de crítica, seja de raiva, eu tenho que limpar esse sentimento que eu tenho em relação a eles e a postura deles que me incomoda. Para quê? Para que eu me liberte desse sentimento forte, para que esse sentimento seja dissolvido, trabalhado, e aí eu possa, na minha realidade, atrair pessoas que estejam em outra frequência. Porque eu posso sair dessa relação e ir para outra e vou encontrar o mesmo padrão de pessoas. Por quê? Porque eu estou tratando como se o problema fosse deles e não meu. Só que eu estou atraindo esse tipo de pessoa. Então eu tenho esse conteúdo em mim. Ah, mas eu nunca fiz isso que essa pessoa faz. Mas se você viu na sua infância seu pai e sua mãe fazendo, ou no teu sistema familiar, alguém tendo essa postura, você rejeitou, porque você viu ali que não era legal, mas isso te gerou um sentimento, né? E a gente não tem muito controle. Quando a gente é criança, a gente só absorve, né? Isso já virou uma memória dentro de você que vai atrair circunstâncias para você limpar em você, para você sair do julgamento de um conteúdo psíquico, de um conteúdo interno. Então você tem que pegar essas memórias e limpar também. A ferramenta que eu sempre sugiro aqui é o Ho'oponopono. Então é só você pegar o nome, listar esses sentimentos, listar essas posturas que as pessoas têm à sua volta e limpar em você, como se fosse seu, mesmo que você tenha consciência ou não tenha consciência. Você limpa em você. E você vai tirando esse sentimento de amor ou de amor não, né? Sempre nesse caso aqui de relação tóxica, de rejeição. Esse sentimento que você tem dessa rejeição. E essa postura qual que é? Ah, é uma pessoa que não me deixa falar. Será que eu também não me silencio? Às vezes eu preciso falar e eu não falo. Às vezes eu tenho que dar um não e eu não dou. Será que eu não faço isso com outras pessoas na minha vida? Quantas vezes eu já não fiz isso com outras pessoas à minha volta? Então, esses questionamentos me levam para um lugar de maior consciência. E aí sim eu faço a limpeza. E depois, eu não tenho essa postura que essa pessoa tem. Mas se essa pessoa está no seu campo, tem uma ressonância com você. Você também pode fazer a seguinte pergunta para a divindade: Divindade, que ressonância eu tenho com essa pessoa? Você pode limpar isso em mim, por favor? E aí, em seguida, você pode fazer: Memória abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo. Entende? Quando a gente fala de lei da atração, tudo parte de nós, não é o outro. Só que é difícil a gente aceitar, principalmente quando a gente está num lugar que a gente rejeita. Por isso que o meu trabalho aqui nesse canal é falar para você trabalhar com a sua realidade. Eu vou tentar, né? É porque a gente sempre vai falar disso também, sobre cocriação, sobre manifestação, mas não adianta eu falar para você sobre manifestação e cocriação se você rejeita a sua realidade. Você não vai conseguir acessar outra vida, outra realidade, enquanto você rejeitar a sua atual. Mas como é que eu posso aceitar essa realidade difícil? É a que você tem, é a tua realidade. Somente tirando o julgamento dessa realidade, a rejeição a essa realidade, a rejeição a essas pessoas da sua realidade, é a sua família que é tóxica. Então, você mora com eles, somente limpando em você aquilo que tem ressonância com essas pessoas, você pode sair desse ambiente, porque enquanto a gente não aprende o que tem que aprender numa sala de aula da vida, a gente não vai para o próximo nível. É diferente do que estão fazendo hoje em dia nas escolas. Às vezes as crianças são aprovadas sem saberem exatamente tudo ali que tinha que aprender. Na vida não é exatamente dessa forma. Então, a gente tem que entender em que lugar eu tenho parte naquilo, né? Então, fica com essas reflexões e faz esse trabalho aí, que com certeza vai expandir seu universo. Quando a gente limpa em nós, pessoal, é onde a gente trabalha na causa, né? Não significa, eu sou o mal, eu sou o mal do mundo, não. Mas você tem ressonância com tudo que acontece em tudo onde você está inserido, nem que seja a partir da rejeição. Às vezes a gente acha que como a gente nunca teve aquela postura,
aquilo não tem ressonância conosco. Mas por que é que eu, justamente eu, estou ali, testemunhando essa situação, e não outra pessoa, num mundo de 8 bilhões de pessoas? Porque sou eu que nasci nesta família e não outra pessoa, e eu nasci numa família que é ideal para mim? Por que será? Então, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.